Eu avalio que essa estrutura que foi apresentada, o que foi apresentado pelo Miguel, acho que aí o papel do orientador de encher o saco do orientando, pedindo produtos, né? Eu me lembro que eu estava ainda no Canadá, eu falei, e aí, Miguel, cadê? Ele falou, não, eu já estou juntando tudo, eu só vou organizar para te mandar. Chegou quase um mês depois essa organização. Bom, mas eu acho que ele aproveitou, eu não quero ser injusto, né, com você, mas acho que, quando eu dei uma olhada, eu achei que você, e não tem problema nenhum nisso, você aproveitou coisas que certamente você já tinha feito uma reflexão, especialmente a questão, quando você me remete à questão da Europa e dos Estados Unidos. Eu não vou dizer que sim nem que não, eu não colocaria, mas assim, eu acho que já está ali, apenas é a organização de como você vai colocar, porque pode ser um apêndice. Eu retiraria. Eu acho que está superficial e sim. E aí eu acho que você vai, para poder fazer uma discussão aprofundada, você vai gastar muito tempo. É mais um problema para você. Bom, isto posto, você deseja falar alguma coisa? Pode. Claro. Não, você não precisa se justificar, que a banca de qualificação é exatamente para enriquecer o seu trabalho, como foi mostrado agora. Não, sim. Primeiro eu queria agradecer a banca, né? Em contato com o Glauco, eu falei, Glauco, acho que você vai ser muito importante um geógrafo na minha banca, porque eu utilizo conceitos que, enfim, por mais que você leia bibliografias, a minha formação não é em geografia. E eu até vim conversando com a Fânia hoje, que, não sei, às vezes até me dá vontade de, sei lá, retornar à graduação e poder fazer geografia. Haja visto as coisas que eu estou estudando e que num doutorado, num mestrado, eu não vou me tornar um geógrafo, né? Agradeço também pelo livro que você trouxe. Agradeço também a Regina por todas as considerações que ela colocou, frente principalmente à questão dos grandes projetos. Eu vou ler o livro que ela falou sobre a Heloísa, aqui do FMG, e apontar algumas coisas. O material que eu entreguei realmente foi um material que aconteceu. Eu tenho muito material na mão que está pouco sintetizado. Então, eu realmente não, naquele momento, até 14 de julho, que eu entreguei para o Glauco, dia 14 de julho, eu não tive tempo muito de sistematizar as coisas. E, claro, que peguei muita coisa da minha especialização, da minha especialização no PUC, que é mais ou menos na mesma temática, lá muito enfocado na questão do plano diretor em si, e agora muito mais a questão mesmo do planejamento, não só do plano diretor, em função mesmo desses pequenos municípios. A questão do que a Fânia colocou em termos de urbanização, tem muita coisa que eu não coloquei na apresentação. Por exemplo, alguns conceitos que vocês colocaram. A Fânia falou em questão da urbanização, vocês falaram em algumas outras coisas que eu ia colocar, mas por final eu falei, acho que está muito extenso, eu vou falar muita coisa e pode, não sei, pode se perder. A questão da temporalidade, para mim acho que estava um pouco explícito isso já, pós-estatuto da cidade mesmo, que eu vou analisar essas cidades, porque são cidades que vieram tendo esses investimentos nos últimos 15 anos. Então, eu coloquei a data do Estatuto de 2001. Claro que eu vou me remeter a coisas, por exemplo, quando a Constituição foi promulgada, enfim. Então, a temporalidade é essa mesmo, porque esses investimentos eles são muito recentes. Então, para responder a sua pergunta, eles são muito recentes. Então, assim, eram cidades que, até os anos 2000, elas eram realmente pequenas cidades. Com exceção do Lima Duarte com o laticínio. E a localização dele, né, que era bem próximo do núcleo central da cidade, né? Está na periferia imediata do núcleo. Aí foge um pouco a esses. Esses outros projetos são projetos extremamente, né, de grande porte, né? Teve um erro grotesco, que era o erro do mais populoso, que esse erro foi passando por revisões, e que eu já tinha tirado uma apresentação e, enfim, tornou a colocar, que você apontou. A questão das entrevistas, eu já liguei para cada prefeito e já marquei. E assim, eu já trabalhei numa prefeitura pequena, eu sei como é que é. Então, por exemplo, surge assim, o deputado fulano de tal liga para o cara fala, você precisa estar aqui em Belo Horizonte para a gente tentar conseguir a verba. E aí ele vai sair. Então, eu já deixei comunicado, falei, eu vou me deslocar do Rio de Janeiro,
Então, assim, se tiver qualquer imprevisto, vocês, pelo amor de Deus, me liguem. Tipo assim, se tiver que vocês irem para Belo Horizonte ou para Brasília, me liguem, porque eu, né, vou estar deslocando e chegar na cidade e você não está. Então, está mais ou menos esquematizado isso. Inclusive, teve uma tentativa de fazer organizar a questão dos grupos focais que eu já tirei, até por parte da prefeitura. Eu falei, se vocês, não sei, conseguissem mobilizar, mas aí eu também acho que poderia ser muito computado. Miguel, eles vão mobilizar que vai pôr os cursos. E por final, enfim, acabei retirando isso. A questão das empresas também, na cidade piloto, que é a Galvani, a Galvaniara, né, que é a mineração de fosfato, já está marcado também com o representante deles. Eu acredito que é um assessor de imprensa. Eles vão falar comigo. Porque eu tenho uma prima que está trabalhando nessa empresa. Então, assim, dadas essas relações... Eu vou falar que a empresa é maravilhosa, que traz tudo, tem compromisso socioambiental. Problemas ambientais alguns. A questão... Faz curso de artesanato, dá curso de computador para saber usar o teclado, enfim. Na minha apresentação, lá em cada cidadezinha, eu coloquei a questão do desenho urbano, porque eu acho importante. Eu não me aprofundei muito nisso, do perímetro urbano, principalmente, da sede. Mas eu não me aprofundei muito nisso também, porque eu achei que poderia se perder. Mas já há umas constatações, enfim, cada município já tem reflexos assim, muito claros, dentro de cada, principalmente de gentrificação, de crescimento desordenado ou ampliação do parque. Cuidado com a gentrificação, tá? Isso foi banalizado e é mal usado demais pela academia. E aumentos por exemplo, de loteamentos, isso assim é muito explícito em todas as cidades. A questão das secretarias também, quando eu falo que não há planejamento, é porque realmente não há nem de obras, e a que tem de meio ambiente, que eu acredito que deve tocar isso de alguma forma, em função disso. Então eu tive esse cuidado, quando eu falo das secretarias, eu tive esse cuidado em pesquisar. A questão dos sites, há sites de quase todas as prefeituras, mas eu acho que Garcia Machados não tem, é um site desatualizado da gestão passada, porque assim também, troca o prefeito, não há passagem. Então o site é totalmente desatualizado. Apesar de agora ter aquela lei da transparência, que obrigado a todo município, né, que colocar Mas agora o município de maior transparência do Brasil, sabia? É a transparência intransparente. A questão do PIB per capita e do organograma também eu poderia ter colocado, eu não coloquei, é uma coisa que eu já pesquisei. Pode ver por atividade. O IBGE é tranquilo para você. Inclusive, eu citar com você a questão do IBGE Cidades, que agora mudou lá o formato do site, tá? Eu me dei conta disso essa semana, porque das outras vezes eu entrava ainda era aquele site antigo. Agora está super bonito, inclusive a interface. Então, essa questão dos 4, 5 dias das prefeituras, né, que eu já estou mais ou menos marcado com cada prefeito. E quando eu falo análise de discurso, talvez eu tenha sido um pouco mal interpretado. Quando eu falo análise de discurso, por exemplo, eu vou pegar essa entrevista com o prefeito e eu vou dar a minha interpretação. Mas sem modificar. Isso. Mas não é. Miguel, desculpe, Miguel, mas cuidado, eu me lembro de um caso, que eu não vou citar o nome, que o pesquisador falou assim: na entrevista deu para sentir que o entrevistado estava, eu não me lembro mais o que ele falou. Aí eu fiquei, você pega um relatório técnico e fala assim, na entrevista deu, não foi bem assim com esses termos, mas enfim, você interpretar um discurso de um prefeito, você tem que, de qualquer pessoa, você vai ter que ter algum parâmetro, porque senão fica uma coisa tua, vai ser um achismo teu. Então você deve ter um certo cuidado e não usa mais o termo análise de discurso. Eu acho que eu nem comentaria isso, eu só falaria o seguinte: olha, em determinado momento, ao ser perguntado, se percebeu isso, mas talvez um estudo mais aprofundado, alguma coisa assim, para se desmarcar dessa responsabilidade, porque senão vira um achismo. Acho que você deve botar as entrevistas, trechos das entrevistas como anexo. E remete, ver anexo 1, página. Se ele deixar, né? Você tem que perguntar sempre, né? Isso eu vou ter cuidado com o termo lá de uso, porque eu vou fazer registro tanto fotográfico, de filmar. Você tem que pedir autorização para amanhã você não ser processado, né? Dizer que é uma dissertação. E bom, agradecer mais uma vez, eu achei que foi muito importante essa banca de qualificação, de toda forma, para
crescer no meu trabalho, enfim. E eu acho que é basicamente isso, muito profícuo, essa é a palavra. Então, eu costumo dizer que a banca de qualificação é muito mais interessante do que a defesa. sem dúvida. A defesa está pronto, foi o que eu falei para ele. Você não tem, quer dizer, o que você vai falar, em geral, a banca dá uma aula, que também é interessante, mas em termos de contribuição do candidato, qualificação é forte. E eu acho que quanto mais cedo faz, melhor. E aí abre, muitas vezes abre muitas possibilidades. Eu posso falar uma coisa também? Pode, Miguel, claro Não que há, pode. não há problema nenhum, e fica até interessante mudar a sugestão que é o que a Regina demos, vai passar para 3 municípios e tem toda uma justificativa acadêmica, teórica e metodológica. E fica interessante, olha, primeiro foi pensado isso, mas em função de conversa, debate, né, priorizou-se em função de tempos, em função disso, entendeu? Não tem problema nenhum, porque eram 6, porque tem essa, já está dividido nas 12, as regiões nem são mais essas. Escolheu-se 3, né? Eu acho que dá para, entendeu, Fábio? Dá para justificar bem. E fica até interessante, ficar rico, né? Porque, né, a partir de uma discussão... você foi se aproximando do objeto. Eu tinha esquecido uma coisinha também que eu esqueci de falar. A introdução eu não coloquei porque foi um pedido do Glauco, porque ele falou que introdução é a última coisa que se faz. Você Foi. E aí acabou ficando sem número de página. Eu dou minha mão palmatória. Não é porque são os passos, é para a gente ver a metodologia de pesquisa, né, os passos metodológicos, o objetivo. E aí foi muito em função disso, mas eu fiz o prólogo que acho que me ajudou. É verdade. Parabéns. E o resumo também, então, resumo além de um resumo. Dá para você, né, perceber. A gente tem que sair. Sim, eu vou pedir. Vou continuar gravando, tá, Miguel? De site? Não. Ah, Normal, né? Bem. 22 de setembro de 2017, na sala 530B, que foi na 530, o programa de qualificação em arquitetura foi realizado o exame de qualificação da dissertação de mestrado do aluno Miguel Arthur Adacan, titular Pequeno Município Mineiro, Realidade e Perspectiva sobre o Planejamento Urbano do Brasil. O exame teve início, não foi às 14 horas, articulando o prazo de 40 minutos para a apresentação do fim da apresentação, a banca procedeu à audição. Após a deliberação, a banca decidiu considerar o candidato aprovado. E você entrar numa de viagem, coisa do gênero, eu acho que agora você tem que focar o seu trabalho, porque o seu trabalho promete, aliás, com os 3, promete uma boa contribuição, uma excelente contribuição à temática. Agora você tem um desafio que é efetivamente fechar esse trabalho. E aí não dá mesmo, que você vai ter que focar para fechar. Meus parabéns. Você vai fazer o seguinte, Miguel, você vai ocupar da porta, né? Só que antes você vai me fazer uma